me foi incumbido um tema, a implementação forçada de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Esse tema merece, inicialmente, uma introdução de uma reflexão como o Judiciário exerce o controle jurisdicional de um ato administrativo cujo conteúdo política pública. A minha formação é um pouco antiga, mais ou menos aqui, mas talvez sim, em que aprendi no direito administrativo, da doutrina tradicional, os dois tipos de ato administrativo, o vinculado e o discricionário. Mas aprendemos com muita veemência que o judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo. Seja o ato legalidade, seja o ato vinculado, só se pode observar a competência, forma prescrita em lei. Avançou-se mais um pouco e já começou a doutrina e a jurisprudência a analisar se o mérito, a conveniência e a oportunidade do ato estava dentro da finalidade da lei que o criou. Faço um parêntese um pouco da minha história. Eu sou oriundo da magistratura federal. O juiz federal é um juiz, primordialmente, juiz de fazenda pública. Ele controla exatamente na jurisdição o exato administrativo. Pela Constituição, existem algumas competências, eu chamo de políticas, na parte criminal, os crimes que ofendam direitos, interesses e serviços da União. Em sendo o juiz federal, repito, de fazenda pública, ele tem como sujeitos do processo, seja de um lado positivo, lado autor ou lado réu, União, suas autarquias e empresas públicas. Vamos lembrar na história que nós tivemos uma pirâmide inflacionária numa certa época, que chegamos em março de 1990, em que nossos salários e vencimentos valiam no final do mês 16% do poder de conta, em números redondos, porque 84% a inflação comia. Veio o plano econômico de um certo presidente e congelou todos os investimentos e reduziu a todos a 50, que eu me confundo muito com as moedas, 50 moedas da época. Ali eu comecei a ver a minha origem de juiz federal, estou falando especificamente no exemplo para chegar no nosso tema, em que foi batido na porta da jurisdição federal aqueles bloqueios de cruzados daquelas pessoas que tinham cirurgias marcadas, que tinham compra de casa própria e que a poupança estava bloqueada. Então, naquele momento, em nome daquele conteúdo de política pública de combate à inflação, mas em nome de um direito fundamental, se liberou aqueles cruzados. Daí eu comecei a ver, já no início de uma Constituição de 88, que veio com tantos direitos fundamentais, como ela fala, não só contempla os direitos expressos, como os outros implícitos, oriundos dos princípios que ela adota. Fecho parênteses e vamos ao tema. Sem antes alertar que o juiz, sabidamente, ele não pode negar a jurisdição quando lhe é pedida. Ele não pode renunciar à jurisdição, mesmo que fale a lei omissa, e tenha um compromisso social no exercício da jurisdição. O nosso tema não esgota nesses 15 minutos. É uma semente para nós refletirmos que é tão atual. Há um princípio da autolimitação judicial que diz: o juiz deve autolimitar-se às decisões de questões jurisdicionais e negar
a judicialidade das questões políticas. Esse tempo parece contraditório com o nosso tempo principal. Implementação forçada, eu falo em autolimitação. Esse princípio foi definido por juiz Marshall como significando haver certas questões políticas da competência do presidente, em relação às quais não pode haver controle da jurisdição. O princípio da autolimitação judicial foi importado da jurisdição norte-americana, no entanto, como acentua a própria doutrina americana, as questões políticas não podem significar a existência de questões constitucionais isentas de controle. Em primeiro lugar, não deve admitir recusa de justiça ou declinação de competência só porque a questão é política e deve ser decidida por instância política. Em segundo lugar, o problema não reside em, através do controle constitucional, se fazer política, mas sim em apreciar, de acordo com os parâmetros jurídicos materiais da Constituição, a constitucionalidade da política. Não significa que os juízes agem politicamente, mas cabe o controle jurisdicional da atividade política de estar de acordo com os parâmetros materiais jurídicos constitucionais. Então, essa autolimitação, que foi início do nosso tema, ela concluo nesse tema assim, isso parafraseando o jurista português Canotilho, que fala isso desde a primeira edição, quando ele fala do tema. Ele conclui: analisa-se que o Poder Judiciário pode e deve atuar no controle das políticas públicas, devendo sua atuação ser pautada pelas exigências do direito justo e estar amparada num sistema de domínio político-democrático materialmente legitimado. Os juízes devem atuar em conformidade com o texto constitucional, que, a par de estabelecer garantias das liberdades individuais, estabelece objetivos a serem perseguidos no plano social. Dito de outra forma, eles devem colaborar à conscientização dos objetivos constitucionais, tendo em vista que o Poder Judiciário é o guardião da Constituição. Vale lembrar o nosso eminente ministro Celso de Mello, decano daquela Corte Suprema, relator da ação por descumprimento de preceito fundamental 45, julgada em 29/4/2004, no trecho do voto, ele proclama, alerta, que o Poder Judiciário não pode se imiscuir em política pública. Cita um autor português, José Carlos Vieira de Andrade, no livro Os Direitos Fundamentais, na versão portuguesa de 76, da Almedina, mas ele arremata assim: tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos políticos jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer com tal comportamento a eficácia e a integridade de direitos individuais e ou coletivos impregnados da estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Da onde vem tudo isso que eu falava no início? Não se pode negar a jurisdição, não se pode renunciar
a jurisdição e os juízes têm um compromisso social no exercício da jurisdição. Já foi citado aqui, em uma das palestras, o artigo 5º, 35, que é a origem de toda essa nossa, ou caráter excepcional, como fala o ministro Celso de Mello, ou mostrando que, quando convocado, o judiciário tem que dar a sua resposta da jurisdição. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é o artigo 5º, 35 da Carta Magna, que diz: a ameaça e a lesão ao direito, quando levado ao judiciário, em minhas palavras, não se pode negar a jurisdição. Eu falo sempre na antiga lei, Introdução ao Código Civil, que eu nunca guardo o nome dessa lei grande aí, de norma de direito brasileiro, que já há um mês, mais ou menos, teve uma outra modificação, mas o âmago dela não. No artigo 4º dessa lei, fala o quê? Quando a lei for omissa, o juiz buscará os recursos da integração dessa norma, através da analogia, dos princípios e dos costumes e da equidade quando previsto em lei. E no artigo 5º dessa mesma lei, está o compromisso social do juiz, em que diz: ao aplicar a lei, o juiz velará pela exigência do bem comum e ao fim social a que a norma se destina. Então, muitas vezes, quando se exerce o controle jurisdicional de um ato administrativo, vai como consequência entrar-se no orçamento, na verba pública. Isso é uma consequência, e eu falei no início, é uma semente de uma reflexão. Esse é o mundo contemporâneo dentro da nossa nova ordem jurídica que se exige do judiciário. Veio uma Constituição que hoje comemoramos nos 30 anos desse evento, criando instrumentos de controle da jurisdição, ação direta de inconstitucionalidade, ação de descumprimento de preceito constitucional, ação civis públicas, e a Constituição trouxe novos sujeitos de direitos que defendem, numa agenda social que o Poder Judiciário não pode ignorar, que defendem direito coletivo e não direito individual de cada um. E essa judicialização da política pública existe resistência não, pensamentos contrários, opostos, contraditórios e que defendem a autolimitação do controle da jurisdição na política pública. Mas os fatos, as decisões judiciais no campo do direito público, que é onde se mexe na política pública, enumero algumas. Tivemos liberação de medicamentos. Vamos lembrar a proibição de fumo em lugares públicos, que hoje é lei, começou em decisão judicial, salvo engano, no Rio Grande do Sul. Reconhecimento de direitos previdenciários a companheiros homossexuais. Levantamento de valores do saldo do FGTS para custear tratamento de doenças e em caso de enchentes. Poderia dizer vários exemplos. Não é para contrapor aqueles que defendem a autolimitação, mas uma reflexão que nós temos que ter, e temos pela Constituição, os juízes, obrigação de prestar jurisdição, um compromisso social dentro dos nossos limites, tanto nos controles que existem dos atos vinculados, como da legalidade. Muito obrigado. Não esgotei e sobrou tempo.